Efésios capítulo 5, nós vamos fazer agora a leitura do versículo de número 18, amém? Efésios capítulo 5, versículo de número 18, nós vamos falar hoje acerca de uma embriaguez que Deus permite. Muitas pessoas perguntam: é permitido fazer consumo de bebida alcoólica? Outras respondem: não há nenhum texto que proíba, porém a embriaguez Deus não aceita, Deus não permite. Mas há uma embriaguez no qual Deus não apenas permite, mas Ele, o Senhor, quer que nós venhamos nos embriagar. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Assim que você achar, diga amém. Você que está acompanhando pelo youtube.com/Fernando Helves, e porventura é a tua primeira vez no canal, alguém compartilhou essa pregação com você, ainda que você não tenha uma Bíblia próxima, não se preocupe, porque todos os textos lidos durante a pregação estarão ao seu dispor na tela, no vídeo. Você aqui em nossa sede estadual, quantos encontraram? Digam glória a Deus. Está escrito assim, Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Quantos creem nesta palavra? Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deus não se alegra de uma pessoa que se embriaga, não apenas com vinho, mas com tudo aquilo que causa a embriaguez. Todo tipo de bebida alcoólica e que faz com que uma pessoa venha se embriagar é condenado por Deus. Deus não se alegra, e você vai entender durante a pregação, e nós vamos ver durante a mensagem o quão é prejudicial, biblicamente falando, uma pessoa que faz o consumo de bebida alcoólica. E ainda que algumas digam, o importante é não se embriagar, não há como. Quem começa a fazer o consumo de uma primeira taça, de um primeiro copo, daqui a pouco vai tomar uma segunda, uma terceira, e posteriormente vai vir a embriaguez. Esse tipo de embriaguez não agrada a Deus, mas há uma embriaguez que agrada, e não apenas agrada, Ele quer que nós venhamos nos embriagar, e para isso é necessário que nós venhamos nos encher do seu Espírito, nos encher do Espírito de Deus. Quantos aqui creem que esta palavra é de Deus e que o Senhor falará conosco nessa tarde? Você crê? Então põe a sua Bíblia sobre o seu assento e dê para esta palavra uma linda salva de palmas. Vamos aplaudir? Senhor nosso Deus e nosso Pai, receba os aplausos do teu povo, de todos que te exaltam e que te glorificam aqui neste lugar. Você que nos ouve pela rádio, você que nos assiste pela internet, junte-se a nós aqui na sede da Paz e Vida em Porto Alegre e glorifiquem a Deus conosco, aplaudam a Deus conosco. Isso, igreja, vai aplaudindo e vai glorificando, vai por tua conta agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fale conosco agora através da pregação da tua palavra, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Remove os impedimentos e tudo que atrapalha, envia a tua palavra com poder, autoridade, com ensinamento e revelação, e nos encha, meu Pai. Venha nos embriagar agora do teu Espírito, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. E diga amém, Senhor. Por favor, sente-se. O que leva uma pessoa a fazer consumo de bebidas alcoólicas?
ao ponto de deixá-la embriagada e ao ponto de fazê-la perder os sentidos, a memória e tomar atitudes e fazer coisas que no qual, se ela estivesse sóbria, sem ter feito o consumo da bebida, ela não faria. Até mesmo porque o sabor não é agradável. A grande maioria das bebidas alcoólicas tem um gosto amargo, um gosto intenso, um gosto forte. Quem não bebe, quem não faz o consumo de bebida, muitas vezes pergunta para quem faz: por que vocês bebem este tipo de bebida, já que o gosto é tão ruim, é tão forte, é tão amargo, é tão intenso na boca? E na grande maioria das vezes a resposta é: não se busca o sabor, mas o efeito que o álcool causa na mente da pessoa que o consome. Tem pessoas que estão tristes e, pelo menos na visão destas, ao consumir bebidas alcoólicas, se alegram. Tem pessoas que dizem que saem para beber alguma coisa para desopilar a mente. Estão com a cabeça muito cheia, são muitos pensamentos acerca do trabalho, da família, problemas, são coisas que, de certo modo, enche a cabeça da pessoa e ela está querendo desopilar, ela está querendo esvaziar a mente, ela quer pensar outras coisas, então ela procura pessoas que também façam o consumo da bebida, vão para uma mesa de um bar e ali ela vai fazer o consumo dessa bebida alcoólica. O problema é que o excesso faz com que tal pessoa amanhã venha se arrepender profundamente de ter colocado, ainda que seja o primeiro gole, o primeiro copo ou a primeira taça de bebida alcoólica na boca. Seja uma bebida forte, seja uma bebida até certo ponto mais fraca, seja uma bebida mais amarga, seja uma bebida doce, seja uma bebida mais seca, seja uma bebida mais fermentada, não importa. Quando chega aos momentos mais críticos do vício e as consequências do vício, praticamente todos se arrependem amargamente, profundamente, do primeiro gole, do primeiro copo e da primeira taça. Se você for analisar comigo a palavra, você vai perceber o quão é prejudicial a embriaguez. Leia atentamente comigo esses versículos. Eu vou ler primeiramente Oséias, no capítulo de número 4. E olha o que vai dizer aqui o versículo de número 10 e também o versículo de número 11. Oséias, capítulo de número 4, versículos 10 e 11. Oséias vai nos dizer aqui, e ele está recebendo uma inspiração de Deus, o Espírito Santo do Senhor está falando através da vida dele, que a pessoa que se embriaga, ela perde a sua inteligência. Olha que interessante. Oséias capítulo 4, versículo 10 e também versículo 11, dizem assim: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiraram a inteligência. Amém, igreja? Amém ou não amém? Olha que bacana. A incontinência e o vinho e o mosto, em algumas traduções, o vinho novo e o vinho velho, tiraram a inteligência. Biblicamente falando, a bebida alcoólica, o excesso de bebida alcoólica, a embriaguez faz com que uma pessoa venha perder a sua inteligência. Para você ver, às vezes a pessoa acha que está fazendo um bem para ela. Às vezes ela acha que ela precisa de uma dose de uísque, de um copo de cerveja, de uma taça de vinho ou até mesmo de champanhe, para que ela possa, de certo modo, se dar bem entre as demais pessoas.
Tem pessoas que dizem que precisam de um copo de bebida alcoólica para poder estar entre amigos, para poder se expressar melhor, para perder a timidez, para perder a vergonha. Tem pessoas que dizem: se eu não beber nada, eu não consigo falar. Se eu não tomar ainda que seja uma taça, eu não vou conseguir me enturmar, me entrosar entre as pessoas. É uma reunião importante, é um evento importante, é algo que eu preciso estar bem, e eu preciso do álcool para poder me dar bem, para poder conseguir. Mas a Bíblia está dizendo totalmente o contrário. Aquele que faz o consumo do vinho novo e do vinho velho perde a sua inteligência. Quem está compreendendo isso? Eu quero ler também com você Gênesis capítulo de número 9. Olha o que vai dizer aqui, ó. Porque a bebida, ela vai causar vergonha e também ela vai causar maldição. Gênesis capítulo 9, versículo de número 20. Assim que Noé saiu da arca juntamente com sua família, uma das primeiras coisas que Noé fez foi plantar uma vinha, uma plantação de uvas. E daquela plantação de uvas, Noé produziu um vinho. E ao beber em excesso esse vinho, ele ficou embriagado, passou muita vergonha porque um de seus filhos presenciou a sua nudez, e por conta disso ele, Noé, amaldiçoou esse filho. Olha o que diz, Gênesis 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Amém, igreja? Quando o Noé estava plantando aquela vinha e produzindo aquele vinho, ele jamais imaginou que aquilo poderia gerar algo terrível mais na frente. Porque quando seu filho Cã vê que seu pai está nu, no lugar de cobrir seu pai, ele chama os demais irmãos para ver toda aquela cena. E ao fazer isso, ele é punido pelo pai, que libera palavras de maldição em relação ao seu filho. Olha a continuação, a partir do versículo 23. Então, tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou-se Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Por que o Noé fez isso? Porque ele se sentiu desrespeitado, ele teve vergonha do fato. E é o que a bebida faz, é o que o álcool faz. Existe uma coisa chamada ressaca moral, que é quando uma pessoa faz algo terrível sobre o efeito do álcool. Muitas vezes ela não lembra, ela acaba perdendo os sentidos, ela acaba fazendo coisas que talvez jamais ela pudesse imaginar ser capaz de fazer. Aí ela passa uma vergonha, ela passa uma humilhação na frente dos colegas de trabalho, dos amigos, muitas vezes também de familiares. Enquanto ela está bêbada, enquanto ela está sob o efeito da bebida,
Ela não se importa, ela continua fazendo. E há pessoas que consomem o álcool de uma maneira tão intensa que há relatos de pessoas que não conseguem lembrar absolutamente nada daquilo que foi feito. Tem pessoas que dizem isso. Olha, pode parecer uma desculpa esfarrapada da minha parte, talvez você não acredita no que eu vou dizer, mas eu não consigo lembrar absolutamente nada daquilo que fiz. E as que lembram, é pior ainda, sabe por quê? Porque vem a ressaca moral, porque toda aquela vergonha, todo aquele papelão que a pessoa fez sobre o efeito do álcool, vem à tona, e agora ela se sente mal, ela se sente baixa, ela se sente humilhada por ter feito tal coisa. É humilhante. O álcool, ele envergonha as pessoas. É um fato isso. Não há para onde fugir. E nesse caso aqui, por conta de tudo que aconteceu, ele amaldiçoou o seu próprio filho. Ele disse que o filho seria maldito, ele liberou uma palavra de maldição. E nós temos que entender que as palavras pronunciadas são poderosas, e foi justamente isso que Noé fez, amaldiçoou seu filho. E para ficar pior ainda, a embriaguez causa a pior de todas as condenações. Eu quero que você vá comigo agora para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6. Porque a bebedice ou a embriaguez causa a condenação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Eu vou ler com você aqui na palavra o versículo de número 10. Olha que interessante. Veja o que diz. 1 aos Coríntios 6, 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nem os bêbados. Para uma pessoa ser taxada de bêbada, ela necessariamente tem que estar embriagada. E se a desculpa de alguns para fazer o consumo da bebida é justamente isso, porque não tem nenhum texto que proíba o consumo do álcool, da bebida alcoólica. A Bíblia condena a embriaguez. Mas todo aquele que se embriagou, todo aquele que ficou bêbado, tomou o primeiro gole. Sim ou não? Ninguém ficou bêbado assim, de repente. Ninguém se embriaga com a primeira taça, com o primeiro copo de cerveja. Ninguém. Sempre tem um, seguido de um segundo, de um terceiro. E depois de algumas doses, dependendo do poder alcoólico daquela bebida, depois de algumas taças, de alguns copos, a embriaguez vem. E se a pessoa ela continuar com essa prática, futuramente ela será taxada de uma pessoa bêbada. E acabamos de ler que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Amém? Nesta mesma linha, só que agora em Gálatas, no capítulo de número 5, para não restar dúvidas acerca disso, olha o que diz aqui a Escritura. Gálatas capítulo 5, versículo de número 21. Gálatas 5, 21, diz assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Aqui Paulo fala sobre bebedices. Pegou a visão, pessoal? Ah, pastor, mas é só uma taça. Continua, daqui a pouco você vai estar viciado na bebida. Porque o álcool causa dependência. Ah, mas é só um copo nos encontros de família. Muitas pessoas que vivem hoje embriagadas e não conseguem largar o vício, começaram bebendo nos encontros de família. Não, pastor, mas é apenas um encontro casual, uma festa da empresa, uma reunião importante, uma festa de fim de ano, um aniversário de um colega, um aniversário de um familiar. Foi apenas uma taça de cidra, de espumante. Foi apenas uma cerveja naquele churrasco. As pessoas que hoje são alcoólatras, no passado se usava esse termo, alcoólatra. Hoje se usa alcoolista. As pessoas que são hoje alcoolistas também começaram, muitas destas, em reuniões assim. E hoje acordam de manhã cedo, não pensam em tomar um copo com água ou um suco. Primeira coisa que vem na mente da pessoa é o álcool, é a bebida, porque o corpo necessita, porque aquela pessoa está dependente daquele álcool, ou seja, daquela substância. Quem está compreendendo? E daqui a pouco, como acontece com muitos, vem as consequências. Quantas pessoas já morreram com problemas no fígado? Quantas pessoas já foram acometidas e diagnosticadas por uma doença popular chamada cirrose, causada pelo excesso de álcool? Na minha infância, vou compartilhar isso com vocês, eu presenciei uma cena que eu jamais esqueci, porque não tinha como esquecer. 3, 4 casas depois da casa que eu morava na infância, morava uma senhora. E esta senhora, ela era bastante conhecida lá no bairro, principalmente porque era uma mulher que bebia todos os dias. Em um determinado dia eu estava passando em frente à casa dela, e algumas pessoas estavam ali na porta, e ela estava tendo uma crise, sentindo muitas dores, e de repente ela começou a expelir, ela começou a colocar para fora, ela começou a vomitar, ela começou a provocar sangue. Mas era um sangue muito escuro, muito negro, com pedaços de alguma coisa que, me perdoem, mas para a idade que eu tinha eu não poderia identificar. Era pedaços assim de alguma coisa, como se ela tivesse comido alguma coisa, se juntado ao sangue e ficasse daquele modo. Eram uns pedaços assim grandes até, negros, escuros, um sangue muito, muito escuro. Pouco tempo depois, essa senhora foi internada e morreu. E ela fez o consumo da bebida durante praticamente a sua vida toda, porque a grande maioria das pessoas, quando começam a fazer o consumo do álcool, iniciam ali na pré-adolescência, adolescência, início da fase adulta. 14, 15, 16 anos, uns até menos. E essa senhora morreu. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, pagando um preço altíssimo pelos anos que fizeram consumo da bebida alcoólica? Mas nada disso se comparará ao que vai acontecer com aqueles que continuarão nessa prática e não se arrependerão. Repito, como diz o próprio apóstolo Paulo, tudo me é lícito,
mas nem tudo me convém. Ainda que não tenha um texto específico que proíba, ainda que o texto fale diretamente com o estado de embriaguez, de bebedices ou de quem está bêbado, para se embriagar, para ficar bêbado, sempre foi necessário e sempre será o primeiro gole, o primeiro copo ou a primeira taça. É lícito, mas não convém, não faça, porque muitos não se arrependeram e muitos não irão se arrepender, e o destino de tais será esse. Talvez há entre nós aqui pessoas que no passado fizeram o consumo da bebida alcoólica, mas para a glória de Deus, você teve um encontro com Jesus, e a palavra diz: se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus te libertou, Jesus te lavou, Jesus te curou, Jesus te livrou desta maldição, e Jesus te salvou. Oh glória, diga glória a Deus, diga obrigado Jesus. Amém? Então, qual é a embriaguez? Qual é a embriaguez que o Senhor permite? Porque eu comecei dizendo que há uma embriaguez que o Senhor permite. Essa embriaguez não é de álcool, é do Espírito. Eu li isso no começo, e eu vou ler mais uma vez. Você está em Gálatas, não é isso? O livro seguinte é o de Efésios, versículo 18. Ele fala assim, e não vos embriagueis com vinho. Ah, pastor, é só vinho. Por que Paulo ele fala do vinho aqui, gente? Por que Paulo fala do vinho? Porque era a bebida mais consumida na época. E Paulo estava falando diretamente para aquele tempo. Porque às vezes as pessoas são radicais e querem, de certo modo, analisar a Bíblia muito unicamente, até de uma forma literal. Ah, então só o vinho está proibido. Então pode beber cerveja, pode beber cachaça, aqui no sul chama pinga. É, né? Pode beber o que mais? Conhaque, pode beber uísque, porque a Bíblia só condena vinho. Não, aqui está falando de tudo que é alcoólico, de tudo que causa embriaguez. Não vos embriagueis, é isso que você tem que entender, mas enchei-vos do Espírito. Tem pessoas que dizem assim: fulano foi encher a cara. Quem já ouviu essa frase? Encher a cara de quê? De bebida, né? Chegou mamado. Misericórdia. Eu não vou nem falar outras, porque eu estou no altar do Senhor, o altar é santo, temos que ter reverência e respeito pelo altar, mas tem outras coisas pior, que falam acerca daqueles que bebem, né? Fulano foi encher, aí diz ali a palavra, de cachaça. Talvez você já entendeu o que eu quis dizer. Sim ou não? Mas Deus quer que você venha se encher do quê? Do Espírito. Deus quer que você venha se embriagar do Espírito. Deus quer que você venha se encher do Espírito dele. Diga glória a Deus. E como é que eu faço isso? Como é que eu vou me embriagar? Como é que eu vou me encher do Espírito? Primeiro, eu vou me esvaziar de mim mesmo, para que eu possa me encher de Deus. Nós estamos em Efésios 5, vamos voltar para Gálatas, capítulo 2 agora. O versículo 20 vai dizer assim para nós: veja, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Repito, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero me encher do Espírito, eu quero me embriagar do Espírito. O que é que eu faço?
eu me esvazio, eu me esvazio de mim mesmo e eu passo agora a buscar a me encher do Espírito Santo. Tem pessoas que falam, preciso do álcool para fazer isso, para fazer aquilo. Não, nós só precisamos de Deus. Eu sou tímido. O Espírito Santo tira toda a timidez. Eu não sou bom com as palavras quando eu estou sóbrio. O Espírito Santo vai te dar as palavras certas. Mas eu não consigo me enturmar ali no trabalho, com pessoas importantes. Eu travo, eu preciso uma dose para poder destravar. Não, o Espírito Santo vai destravar tudo. O Espírito Santo vai te dar sabedoria, capacidade, inteligência. O Espírito Santo vai te fazer uma pessoa capaz de falar com as pessoas mais importantes desse país. Se for necessário você falar com o diretor da empresa, da multinacional, com o juiz, com o advogado, com o presidente da república, o Espírito Santo vai te dar a palavra certa. Quem está compreendendo, diga amém. Recebe pela fé, amém? Se esvazie de você mesmo, encha-se, se embriague do Espírito, e você não vai precisar de nada, só do Espírito de Deus para fazer grandes coisas nessa terra. E Ele vai fazer. Deus vai te usar para fazer grandes coisas. Você vai se surpreender com você mesmo quando você começar a abrir a boca para falar, para conversar, para estar no meio de pessoas importantes, para resolver coisas importantes. Quando menos esperar, você já vai estar falando tudo, porque o Espírito Santo vai usar a tua boca e vai te abençoar grandemente. Oh glória! Oh glória! Vá comigo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Como se embriagar do Espírito, como se encher do Espírito. Segundo, não apague o Espírito, né? Porque 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 19. Não extingais o Espírito. É um versículo tão pequeno, mas tão forte quando a gente entende, este extingais vem do verbo extinguir, que é da mesma raiz de extintor. Sabe o extintor? Olha ali, pessoal, olha ali, Para que serve aquele extintor? Para apagar o quê? Fogo. Alguém já usou um extintor na vida? Eu já tive que usar uma vez. Eu trabalhava num restaurante e nesse dia a casa estava muito movimentada. Existe um maquinário que é usado para assar carne, chamado charbólio. É como se fosse uma grelha, mas é a gás, tá? Deixa a carne bem marcadinha, bonitinha, como essas que você vê na TV. E nesse dia nós estávamos assando muita carne, era muita carne. E aí começou a acumular óleo na parte de baixo do reservatório que fica embaixo, para poder não sujar, né, não cair no chão. Pedaços de carne, de gordura, de óleo, resto de óleo, né? E aí, de repente, um fogo bem alto subiu e nós precisamos usar um extintor para apagar aquele princípio de incêndio. Deus deu livramento para a glória de Deus. Perdemos a carne, né? Não teve como aproveitar, mas todo mundo saiu são e salvo para a glória de Deus. Mas olha como é interessante. Por que Paulo faz questão de usar esse verbo? Porque extintor serve para apagar o quê? O extintor, fogo. O Espírito Santo é simbolizado pelo quê? O Espírito Santo é simbolizado pelo fogo. Então o Espírito Santo é um fogo que nós não podemos apagar. Essa chama, ela tem que continuar acesa dentro de nós, ela tem que aumentar cada vez mais. Você tem que jogar lenha nela. Amém, pessoal?
Você tem que jogar gás nela, você tem que jogar material inflamável nela, ou seja, é uma chama que tem que crescer dia após dia. Nunca podemos estar satisfeitos acerca da chama, do fogo do Espírito Santo de Deus em nós, até o ponto de nos embriagarmos. Nós temos que nos embriagarmos desse Espírito. O Espírito Santo tem que governar a nossa vida, o Espírito Santo tem que guiar os nossos pensamentos, os nossos passos. Ele tem que nos dirigir. Se você quer ter uma vida abençoada, uma vida realizada, uma vida de sucesso, uma vida feliz, e você quer ter uma felicidade completa, você tem que estar cheio do Espírito Santo, se embriagar do Espírito Santo e ter a chama do Espírito Santo a cada dia mais viva dentro de você. Amém? E por último, como se encher, se embriagar do Espírito, aqui em Efésios, no capítulo 4, fica pertinho aí de Tessalonicenses, olha o que diz aqui, ó, Efésios capítulo 4, versículo de número 25 em diante, porque a terceira coisa é não entristecer o Espírito, né? Primeiro, se esvaziar de si mesmo e se encher de Deus. Segundo, não apagar o Espírito. Terceiro, não entristecer o Espírito. Efésios 4, versículo 25 em diante, diz assim, ó: pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Por quê? Porque a mentira, minha gente, entristece o Espírito. A pessoa que mente, que usa de engano, ela não agrada a Deus, ela não alegra a Deus, ela entristece o Espírito, né? Continuando. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27. Não deis lugar ao diabo. Aqui é sério, porque o que tem de gente dando lugar ao diabo, né? 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Amém, gente? A Bíblia fala de tudo, né, pessoal? A Bíblia é maravilhosa. Eu não sei por que as pessoas não acreditam na Bíblia, na veracidade da Bíblia, insistem em dizer que são cristãos, mas não leem a Bíblia. Tem gente que tem Bíblia para enfeitar a sala, para enfeitar um altar construído dentro de casa. Lamentável, né? Lamentável. Tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia fala de tudo. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Porque tem gente que a cada 10 palavras que falam, 8, 9 são torpes. Coisas desnecessárias. Sabe, só fala abobrinha. Eu estou sendo educado aqui, né? Só falam bobagem. Tem umas que só abrem a boca para falar coisas que não edificam, coisas sujas, né? E por que falam isso? Porque o coração está cheio disso. Disse Jesus, porque a boca fala o que o coração tem em abundância. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quer ser cheio? Quer se embriagar? Não entristeça o Espírito Santo do Senhor. Alegre o Espírito Santo do Senhor com a verdade, com um trabalho duro e esforçado, com palavras que edificam, se alimentando verdadeiramente do Senhor e da sua palavra. Essa é a embriaguez que o Senhor permite, não de álcool, não de vinho, não de conhaque, de cerveja,
de cachaça, de pinga, enfim, de tudo aquilo que é alcoólico e que causa qualquer tipo de embriaguez. Não. A embriaguez que o Senhor permite é essa, a embriaguez do Espírito Santo. Amém? Quantos aqui recebem a palavra? Pegou a visão?